Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós retiramos da Palavras de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vamos falar hoje, livre-se do fardo. Então vamos entender primeiramente essa passagem de Jesus e depois nós entramos no conteúdo. Jesus é a verdade, não é? Seus ensinamentos nos libertam, pois nos ensinam como bem proceder na nossa vida. E a humanidade não pode alcançar a verdade absoluta. A verdade absoluta está com Deus, nosso Pai, né? Não é possível a nós saber tudo. Deus nos deu a razão e a inteligência para que possamos usá-las na medida em que conseguimos nos esforçar por desenvolvê-las. E com o conhecimento das leis de Deus, a sua aceitação e a prática, se não mais fácil, torna-se possível libertar-nos dos erros viciosos da ignorância e do sofrimento. Assim, vamos conseguindo nos conhecer melhor, não é? Livre da mentira, o homem sim caminhará para um futuro iluminado. Kardec nos elucida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, versículo 9, e ele nos diz que a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa, parcial e proporcionada ao seu adiantamento. Então, conforme já falamos, conforme vamos evoluindo, vamos descobrindo a verdade. E José Carlos de Luca, no livro Feliz, na lição 30, ele nos diz sobre a verdade. Diz assim o trechinho. Dizem que a verdade é um grande espelho que se quebrou em 1000 pedaços. Cada pessoa tem apenas um desses pedaços, que reflete aspectos da verdade total, a qual somente Deus possui na sua integralidade. Então, está aí, não é? A verdade está com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. E Jesus, através dos seus ensinamentos, nos trouxe, nos possibilitou uma parte dessa verdade, não é? E todos nós temos um passado que pode ter acontecido coisas boas e que queremos esquecer, não é? Pode ter acontecido coisas boas e coisas ruins que queremos esquecer. Então, não seja prisioneiro do seu passado. Livre-se do fardo. É isso que vamos falar hoje, não é? E necessário nos livrar desse fardo que só está nos fazendo mal. Porque as coisas que nos aconteceram, que não foram muito boas, serviram para quê? De alicerce para nos trazer até aqui. Então, necessário enfrentarmos esses fatos de frente, vencendo o medo que nos aprisiona e não nos deixa ser feliz, não é? Algumas pessoas sempre ficam presos às desilusões. Esqueça, não é? Não conseguem entender porque suas orações não são atendidas, porque aquela pessoa querida não foi curada, porque foram maltratados, porque tiveram uma desilusão amorosa. Enfim, cada um tem os seus motivos. Algumas pessoas vivem com tanto dó de si mesmas que esse sentimento começa a ser parte da sua realidade, né? E são perfeitas, com todas as possibilidades de ser melhores que são. Isso é apenas um detalhe, não é? E não veem que Deus quer devolver a elas o que lhes foi roubado, aquela desilusão que achamos que nos foi roubada, não é? Se não estivermos dispostos a nos livrar do velho, do que já aconteceu, do que já foi, é passado, é necessário procurar avançar, não é?
se não nos livrarmos do velho, não podemos esperar que Deus nos traga o novo. Não estamos prontos ainda, necessário nos prepararmos, não é? Se coisas injustas nos aconteceram, e aconteceram, tome a decisão de não permitir que essas coisas fiquem sendo revividas na sua memória. Isso só faz mal, só atrasa a nossa evolução, não é? Renove a mente, como Paulo de Tarso, um excelente exemplo de homem novo para nós, que conseguiu se renovar. E ele mesmo disse, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É assim que devemos nos portar, não é? Pensar nas coisas boas, nas coisas que vão nos motivar e não nas que vão nos destruir. Coisas que não nos encorajam, que não nos trazem esperança de um amanhã mais luminoso. Vamos esquecer, vamos partir para frente, vamos nos renovar, porque na nossa vida ela seguirá os nossos pensamentos. Pensamentos, sentimentos positivos são tudo em nossas vidas. Necessário renovar nossa mente. Se estivermos constantemente pensando em coisas negativas que nos aconteceram, nos erros que cometemos, então estaremos perpetuando o problema. Porque cada vez que pensamos nos erros cometidos, vivemos tudo novamente. E assim, cada vez mais, vai se intensificando em nós esse problema, não é? Aí vem a culpa, o não perdão, e ficamos cada vez mais estacionados no problema. Nós precisamos avançar, ir para adiante, né? E Paulo nos traz outro ensinamento. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 3, 13 e 14. É isso mesmo. Não seremos verdadeiramente felizes enquanto tivermos amargura em nosso coração. É necessário avançar para as coisas que estão diante de nós, não é? Como Paulo fez. Ele teve um passado e avançou para frente, esqueceu aquele passado, não adiantava ficar remoendo. O que adianta é corrigirmos, ir para adiante, né? Pode ser que tenhamos até que perdoar a Deus. É verdade, porque muitas vezes o estamos culpando por ter nos tirado aquele ser querido ou por algo que pedimos e pedimos tanto e não aconteceu, porque não era bom para nós e não entendemos isso, e aí ficamos de mal com Deus. Então, é necessário que tenhamos até que perdoar a Deus. Olha só que coisa nós fazemos conosco mesmo, não é? Se não soubermos lidar com tudo isso, cairemos no autocompadecimento, não é? Teremos de livrar-nos dessas atitudes negativas e da raiva que as acompanha e que estão dentro de nós. Raiva, ódio, mágoas, só nos põem para baixo e são sentimentos negativos que necessitamos trabalhar a cada um deles urgentemente dentro de nós. Deixar para lá, necessário. Trabalhando, deixar para lá, mas não esquecendo de trabalhá-los dentro de nós. Se quisermos ir para frente na nossa vida, necessitamos parar de olhar para trás, como Paulo. Avancemos para frente, olhemos para frente. Fique tranquilo, porque sempre teremos a oportunidade de lutar por aquilo que queremos. Só depende de nós, de nos livrarmos dessa culpa, desse sentimento ruim que ficou lá atrás. Avancemos para frente. Aproveite bem as chances que aparecerem na sua vida. E aparecem muitas. Seja original, entregue-se para o mundo.
Não tenha medo. Trabalhe esse medo dentro de você. O medo, se não trabalharmos, não encararmos de frente, nos paralisa, não é? E é preciso ter coragem para enfrentar e ir em frente. Siga em frente sem olhar para trás. A vida só anda para frente, não anda para trás, não é? Use os aprendizados do teu passado, que o teu futuro será próspero. O que passou, passou, deixe, né? Siga confiante e seja feliz, né? Liberte-se do fardo. Obrigada por assistir. Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.